Meus amigos, parece que o pior aconteceu. O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo de 2026. Por quê? Brasil! O mundo cruel! Aposto que você tá como eu, bravo, triste, decepcionado, chateado porque não tem mais aquele gostinho de festa de Copa do Mundo. Cadê? Eu tava esperando que o Brasil ia ganhar, ia ser hexa, e a gente ia ter feriado, mês de feriado, um ano de feriado, cara. Mas agora já era, meus amigos, fim de história. Eu tô aqui pra contar pra vocês algo que talvez mude bem como você vai enxergar essa eliminação. Seja muito bem-vindo ao canal Mundo Bruce, eu sou o Bruce, e hoje vim contar pra vocês mais uma história super interessante, que parece mentira, mas é verdadeira. Todo mundo assistiu o jogo. Haaland deitou e rolou e a gente teve várias oportunidades de ganhar o jogo, mas infelizmente nós não conseguimos. Teve um que errou o pênalti, teve outro que acertou o pênalti, teve um que errou o bolão. Meu Deus, Hendrick, por que você errou essa bola? Se segura, Bruce. Vamos lá. Voltando para o vídeo. Desde 1938, olha que coisa absurda, mano. Desde 1938, todas as seleções que derrotaram o Brasil na Copa do Mundo acabam o torneio no pódio, sendo campeã, vice-campeã ou pegando o terceiro lugar. Sem exceção. 87 anos e 15 Copas do Mundo, algo que desafia qualquer lógica. Mas tem um detalhe nisso. Toda a seleção que derrota a Copa do Mundo no Brasil termina no pódio, sim, ou como campeã, ou como vice, ou como terceiro lugar. Porém, meus amigos, na Copa seguinte, essa seleção, a que derrotou o Brasil na Copa anterior, é completamente aniquilada e humilhada. É como se o universo do futebol cobrasse um pequeno valor por ter derrotado a seleção mais vitoriosa da história. Te amo, Brasil! Hoje eu vou te mostrar esse histórico, Copa por Copa, e aí a gente vê o que isso vai significar para a Noruega em 2030. Bom, vamos voltar no tempo então, 1938. Copa do Mundo na França. O Brasil estava fazendo uma campanha incrível na Copa do Mundo, quando esbarrou na Itália. Perdeu, eliminado. A Itália foi campeã naquele ano. 1950, Copa do Mundo no Brasil, Maracanã. Mais de 200 mil pessoas assistindo e o Uruguai detonou o Brasil naquilo que foi uma das maiores derrotas, as mais doloridas derrotas do Brasil em Copas do Mundo. Resultado? Uruguai campeão. 1954, Hungria eliminou o Brasil. A Hungria foi vice-campeã. 1966, Portugal eliminou o Brasil. Portugal terminou em terceiro lugar. 1974, Holanda eliminou o Brasil. Holanda foi vice-campeã. 1978, Argentina eliminou o Brasil. A Argentina foi campeã em casa. 1982, Itália eliminou o Brasil com aquele 3-2 devastador de Paolo Rossi. Itália foi campeã. Copa após Copa, sem falhar, a seleção que elimina o Brasil sempre acaba entre os 3 primeiros colocados do campeonato. Isso não é coincidência, é uma estatística de 87 anos. E daí pra frente segue, né? 1986, França, terceiro lugar. 1999, Argentina, vice. 1998, França, campeã. 2006, França de novo, vice. 2010, Holanda, vice. 2014, Alemanha, o 7-1, campeã. 2018, Bélgica, terceiro lugar. 2022, Croácia, terceiro lugar. 15 Copas, 15 vezes o algoz brasileiro terminou no pódio. E agora, a Noruega de Haaland está na lista. Mas a história não para por aí. O segundo capítulo dessa maldição é um pouco mais bizarro. Amigos, desde a Copa de 1986, toda seleção que ganha do Brasil na Copa seguinte falha miseravelmente. Toda, sem exceção. Aliás, com exceção. Só uma, apenas uma. A França eliminou o Brasil nas quartas de final da Copa de 1986. Foi o terceiro lugar daquela Copa. Na Copa de 1990, nem se classificou. A Argentina eliminou o Brasil em 1990. Foi vice-campeã naquela edição. Em 94, caiu nas oitavas de final contra a Romênia. A França eliminou o Brasil em 1998 e foi campeã. Em 2006, também eliminou o Brasil e foi vice. 2 vezes algozes da seleção brasileira. Em 2002, caiu na fase de grupos. Em 2010, fase de grupo de novo. A Alemanha fez o 7-1 na Copa de 2014.
tenebroso 7-1 e foi campeã naquela Copa. Em 2018, eliminada na fase de grupos, o maior vexame da história recente do futebol alemão. Bélgica eliminou o Brasil em 2018, terceiro lugar. Em 2022, fase de grupos, eliminada. Croácia eliminou o Brasil em 2022, essa aqui tá doendo até agora, foi terceiro lugar. Em 2026, aqui nessa Copa, bom, caiu para Portugal já no primeiro jogo do mata-mata. Então a pergunta que não quer calar é: o que acontece com a Noruega agora? E de Haaland? Haaland. Bom, se a maldição se mantiver, e ela se manteve durante 87 anos, a Noruega deve terminar esta Copa entre um dos 3 primeiros colocados. Mas tem um detalhe interessante: a Noruega não é um gigante no futebol. É uma seleção em ascensão, com um talento absurdo individual de Haaland, que chegou já a 7 gols nessa Copa. Empatadinho com o Messi e o Mbappé na artilharia. Mas a gente, como brasileiro, tendo o Neymar, a gente sabe como é que é, né? Um homem só não faz Copa sozinho. Ou será que faz? Não sei, né? O histórico da maldição diz que a Noruega vai longe, ó. Já a lógica do futebol diz que talvez não. E é exatamente esse conflito que torna essa estatística fascinante. E tem mais aquela camadinha doce por cima, né? Se a Noruega for ao pódio nesta Copa, então a maldição da Copa seguinte diz que em 2030 ela vai, ó, falhar miseravelmente, ó. Noruega, Haaland. Eliminada talvez na primeira rodada do mata-mata, como aconteceu com a Alemanha, a Bélgica e a Croácia. É como se o futebol cobrasse aqueles jurinhos, né? Pela ousadia de ter derrotado a seleção brasileira. Brasil! Mas afinal, existe uma explicação racional para isso? Bom, a explicação mais lógica é simples. O Brasil é historicamente uma das melhores seleções do mundo. Somos os únicos a possuir 5 Copas do Mundo, 5 campeonatos ganhos. Somos os únicos que possuem 5 estrelas, o único penta. E para você eliminar o Brasil, precisa estar jogando muito bem. E se você está jogando muito bem, é muito capaz que provavelmente você vá até o fim do campeonato. Faz sentido, mas não explica tudo. Isso não explica o porquê esses times falham tão miseravelmente na Copa seguinte. Isso não explica porque a Alemanha foi campeã em 2014, mas em 2018 falhou miseravelmente. Não explica porque a Bélgica, que tinha a geração dourada do futebol belga, simplesmente desapareceu em 2022. Talvez seja o ciclo natural das gerações. Talvez seja a coincidência estatística. Talvez seja o futebol sendo futebol. Imprevisível, dramático e até irracional. Ou talvez seja só o Brasil cobrando a conta. E o Pix passa a Copa pra nós! Nós é brasileiro. Então vamos combinar uma coisa. Você vai agora assistir os próximos jogos da Noruega com um olhar diferente, porque cada vitória deles é mais uma pequena evidência da estatística que atravessa mais de 87 anos de história do futebol. E se a Noruega for ao pódio, volta aqui nesse vídeo em 2030 para ver se a maldição da Copa seguinte realmente se confirmou. Eu vou lembrar. Bom, me conta nos comentários, você acha que realmente a Noruega tem chance de chegar ao pódio? Olha, eu vou ser sincero com vocês. Eu prefiro que, se o Brasil perdeu, ele pelo menos perdeu pro campeão, né? Porque aí todo mundo perdeu pro campeão, aí tá fácil, né? Qual dessas eliminações que eu falei aqui nesse vídeo te doeu mais como torcedor? Não se esquece, deixa um comentário aqui nesse vídeo que eu realmente quero saber isso de você. Se você curtiu esse vídeo, compartilha então com aquele seu amigo que ainda tá com o coração partido por causa do jogo, que ainda tá chateado de ter perdido. Tenho certeza que vai ser uma ótima distração pra ele. Então não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de dar um like, de deixar um comentário, de dar um mortal pra trás, de fazer um ovo frito, de me mandar uma carta, um beijo, um café, um abraço e sai! É isso então, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz com muito amor e carinho pra vocês. E espero vocês aqui no vídeo semana que vem. Valeu!